Mamãe falou besteira no debate? Se liga. Então, um dos problemas da CLT que você enxerga é o FGTS. Um deles. O problema é que o FGTS não está na CLT. Não, mas Puta vida, cara. não importa. Não importa. Você falou que quer rasgar a CLT. Sim, cara. E você me trouxe o problema do FGTS. Não, o FGTS está fora da CLT. Será que nesse debate veremos Arthur Duval, mamãe falando besteira, tomando uma invertida de esquerdistas no debate? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos entender esse debate que está sendo falado pela internet por muitas pessoas, onde o Arthur teria tomado um amasso de debatedores de esquerda. Vamos entender tudo isso e muito mais depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar tecnicamente o debate do Arthur Duval contra 30 esquerdistas, é isso. Algumas pessoas eu vi comentando na internet que esse debate o Arthur foi muito mal, que ele foi muito fraco, que parece que até um dos rapazes que debateu com ele, acho que esse primeiro rapaz aqui estava falando que deu um amasso nele, não sei o quê. Vamos entender o que aconteceu nesse debate do ponto de vista da retórica do Mamãe Falei. Então, bora. Meu nome é Arthur Duval e eu tô na zona de fogo com 20 esquerdistas. A minha primeira frase é: eu quero rasgar a CLT. É óbvio que quando Eu quero rasgar a CLT. você ouve essa frase, você pensa, lá vem o defensor de patrão, lá vem o explorador de CLT. Agora ele vai justificar a premissa dele, enfim, vai apresentar justificativas do argumento. Justamente o contrário. Eu acho que a CLT hoje ela prejudica muito mais o trabalhador e a economia como um todo do que ajuda as pessoas que querem arrumar emprego, melhorar os seus salários, melhorar suas condições de trabalho e sonhar com um futuro melhor. Então ele acha que rasgando a CLT, na verdade, ele está ajudando o trabalhador. Então o ethos, né, a motivação justa do Arthur seria, no fim das contas, ajudar o trabalhador. É isso, por isso que ele quer rasgar a CLT. Prazer te conhecer, cara. Prazer. E aí, como é que tá? Beleza? Meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor, streamer e músico. Vamos lá. A CLT ela tem 922 artigos. Esses artigos, essas leis, regulam a relação de emprego no Brasil. Qual especificamente você quer acabar e por quê? Boa, a definição inicial super honesta. Olha, a gente está falando disso, isso que você está falando que quer rasgar é embasado por X artigos. Tudo isso, esses X artigos e isso aqui que você quer rasgar regulam isso aqui. Com base em tudo isso que eu falei, que parte que você quer rasgar? E por quê? Então, super honesto, né? Apresentou os termos, as definições, vamos ver o que o Arthur responde. Por quê? Vamos lá. Na verdade, eu acho que a CLT ela tem um espírito errado. A CLT tem um espírito errado. O espírito da CLT ela veio no início do século XX, você sabe, de uma forma que hoje é completamente arcaica. Nós não trabalhamos mais numa sociedade, infelizmente, né, industrializada. E hoje as relações de trabalho elas são muito engessadas para a realidade que a gente tem hoje. Então, eu diria para você o seguinte. Até agora ele não explicou qual artigo ele quer rasgar nem por quê. Tá, vamos seguir. A gente tem que rasgar a CLT e entender como que hoje no século XXI as relações de trabalho são feitas. Tá, ele ainda não respondeu o ponto, né? O rapaz falou, tá, você quer rasgar qual artigo e por quê? Poderia começar com uma provocação para você, que eu já vi você falando, por exemplo, de FGTS, né? Você diz muito que o FGTS ele é importante porque nenhum país se desenvolve sem poupança. Concordo com você, apesar de achar que o FGTS é a pior poupança que pode existir. Primeiro que ela é compulsória, sai do bolso do trabalhador, né? Não sai do empregado. E segundo que ela é muito engessada, ela é simplesmente para habitação. Então a minha provocação é o seguinte, como é que você pode dizer que um imposto para o funcionário, um imposto, porque isso é imposto, não é um direito, um imposto para o funcionário ajuda ele a crescer uma vez que o rendimento perde para todas as outras opções que ele pode ter no mercado? Então, tá, pessoal, o Arthur ele não responde de maneira direta ao que o oponente perguntou, né? O oponente fala, eu quero que você fale qual artigo e por que você quer rasgar. E o Arthur, ele na verdade dá uma resposta dando a entender que toda a CLT e todos os seus artigos estariam equivocados e, como ele definiu, né? A CLT tem um espírito errado. Então ele tá querendo definir tudo de maneira geral. Me parece que o porquê ficou muito bem explicado. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando seu oponente pergunta algo específico, vale a pena você dá uma resposta em cima daquilo que ele está falando, mesmo que aquilo o seu oponente vá utilizar para jogar contra você depois, a gente sabe que isso acontece no debate, mas vale a pena você responder de maneira objetiva o que o seu oponente perguntou no primeiro momento, porque pode parecer, se você não responde de maneira objetiva, que você validou a objeção.
né? Ou que você não tem o que responder. Ou pode parecer que você está tentando ser muito esquivo, e isso não costuma ficar bacana, né? Então, me pareceu até uma pergunta inicial aqui do rapaz, eu não conheço ele, não sei quais são as intenções dele no debate, mas me pareceu até uma pergunta honesta, né? Alguém faz uma afirmação super grande, por exemplo, não existem sinais corporais. Sinais não verbais é puramente balela. E eu acho que a gente deveria nunca mais falar sobre esse tipo de disciplina na vida. E eu falaria, o que não existe? Não existem sinais espontâneos, não existem sinais culturais, não existem sinais universais, não existem sinais faciais, não existem sinais hormonais. O que não existe que você está falando que não existe? E por que você acha que esse sinal não existe? Então me pareceu uma pergunta até honesta, né? Como eu falei, não conheço o rapaz aqui, não sei quem são as pessoas envolvidas, mas vamos ver. Então um dos problemas da CLT que você enxerga é o FGTS. Um deles. O problema é que o FGTS não está na CLT. Não, mas não importa. Não importa, você falou que quer rasgar a CLT. Sim, cara. E você me trouxe o problema do FGTS. Não, o FGTS está fora das... Cara, difícil, hein, Arthur? Você falou que quer rasgar a CLT. Sim, cara. E você me trouxe o problema do CLT. Não, mas não importa. Não importa, você falou que quer rasgar a CLT. Sim, cara. Eu acho que esse é o estratagema 37, né, do Schopenhauer. Use um exemplo ruim. Não, destrua uma tese, destrua uma boa tese por meio de um exemplo ruim. Então a pessoa pode até ter uma tese que seja boa. Se o exemplo que ela apresentou for equivocado, você pode clamar que reverteu ou que refutou a tese completa com base naquele exemplo ruim. E lembrando, quando eu falo estratagema de Schopenhauer, Vitor, a pessoa tá mentindo. Não, estratagema não tem nada a ver com mentira, né? Estratagema é uma forma de você organizar a sua fala para que ela seja mais persuasiva. É unicamente isso. Então aqui, de fato, o Arthur fala sobre rasgar a CLT. Se o que o rapaz está falando está correto, né? Eu confesso que não sou o cara da legislação. Então, se o que o rapaz falou está correto, o Arthur fala sobre rasgar a CLT. Me dá um exemplo por quê? Por conta do FGTS. E aí o cara fala, o FGTS não é da CLT. Porque o FGTS não está na CLT. Não, mas não importa. Não importa, você falou que quer rasgar a CLT. Sim, cara. E você me trouxe o problema do FGTS. Não, o FGTS está fora da CLT. Estratagema 37. Destrua uma boa tese por um exemplo ruim, por um exemplo equivocado ou por um exemplo frágil, enfim. Quem já viu o Arthur em vários debates sempre fala que ele se comunica muito bem, tal, que a retórica dele é muito boa. E eu já falei muitas vezes que ele tem uma retórica muito boa também. Agora, o que o Arthur não fala é que tem uma série de livros que você pode ler, uma porrada de livros sobre retórica, persuasão, oratória, etc, etc, etc. Você pode ler essa porrada, essa pilha de livros, ou você pode comprar uma porrada de curso de oratória, de retórica, sei lá, enfim, sair comprando um curso atrás do outro, mas fazer esse tipo de estratégia não vai te deixar no nível de retórica de um Tamir, de um Arthur, enfim, tanto quanto ter uma experiência prática. Então, dia 4 de novembro, numa aula gratuita aqui no canal, eu vou te falar tudo o que você precisa estudar para desenvolver uma boa retórica, uma boa oratória, se comunicar bem, ter um autocontrole das suas emoções quando for participar de discussões, de conversas, enfim. E tudo isso sem ter que ficar comprando um livrinho atrás do outro de oratória, de retórica, sem ter que ficar comprando um cursinho atrás do outro de persuasão, enfim. Dia 4 de novembro às 20 horas aqui no canal, um aulão gratuito onde eu vou te explicar sobre isso. É a nossa Mega Black Friday histórica do Metaforando. Já clica se registrando no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo. Clica lá agora, faça o seu registro e dia 4 de novembro eu te vejo por aqui. Vamos seguir para análise. O FGTS é uma lei. Também. A CLT, quando a gente fala de CLT, eu tô falando de todos os direitos trabalhistas. Então a afirmação sua você não quer rasgar a CLT. óbvio, você tem um problema com uma lei específica que é do FGTS que está fora da CLT. Não é com uma lei específica, são várias leis específicas. Não, tá. Ó, pode até ser que a definição do Arthur seja aberta, tá? Mas assim, a fala é problemática, né? Se eu falo que eu quero acabar com a CLT e em específico e algo que eu clamo não está na CLT, é uma fala ruim. O Arthur poderia ter feito. Arthur, se você estiver vendo esse vídeo, cara, tá ligado, né? Eu já comentei com você debate bem, você tem bons pontos, mas aqui você poderia ter definido melhor. Então, se o seu ponto era falar da organização de trabalho, de relação de emprego no Brasil, você poderia ter definido melhor no começo, né? Aqui, o rapaz, a observação dele é super pertinente. Não, peraí. Você falou de CLT e agora você vira e fala que, na verdade, você estava dizendo sobre todas as relações de trabalho. Então, você devia ter definido isso no começo. Eu já falei várias vezes isso, né? Sempre definam de início muito bem aquilo que vocês estão falando, porque se vocês não definirem bem aquilo que vocês estão falando, o seu oponente pode pegar uma brecha, algo que você não disse, mas que você também não definiu, e ele pode clamar que você está errado. Não, você está errado, porque olha esse ponto aqui. Então aqui o Arthur devia ter feito uma definição ampla no começo. Não, eu estou falando sobre as relações de trabalho, regulamentação do trabalho no Brasil, né? A legislação do trabalho no Brasil no total. Não estou falando da CLT específico.
Enfim. Você tem um problema com uma lei específica que é do FGTS que está fora da CLT. Não é com uma lei específica, são várias leis específicas. A regulação do Mas trabalho... você citou uma lei específica que não Sim, está na CLT. esse foi um exemplo. E a sua afirmação Esse foi um que exemplo. você quer rasgar a CLT. Tudo bem, então, se minha frase foi imprecisa, ponto para Não, você. a pergunta muito específica, assim, você encontra um problema na consolidação das leis do trabalho, ou seja, um conjunto de leis, especificamente 922. Sim. Aí eu perguntei assim, me cita uma lei ou algum problema, alguma coisa que você quer fazer na relação de emprego que a lei CLT, esse conjunto de leis, não permite. Aí você me citou uma que está fora. Vamos lá. O raciocínio do rapaz super coerente, né? Você pode concordar, discordar do que ele defende, enfim, né? Mas o raciocínio super coerente. Você apresenta algo, um grupo de coisas que você discorda, e justamente a coisa que você usa como exemplo não está naquele grupinho que você discorda. Então, tem alguma outra coisa? Fora dessas 922. Tudo bem. Então, seu problema é outro. Tem que... Meu problema é outro. Tudo bem, ponto pra você. E o rapaz faz bem, tá? Eu já falei pra vocês também. Retórica erística, esse tipo de debate, onde todo mundo tá prestando atenção, tá vendo quem tá dominando o debate, não necessariamente tá acompanhando o raciocínio do argumento. É importante frisar erros do seu oponente. Quando o seu oponente erra, é importante fazer igual Tamir, né? Igual o rapaz fez aqui, ó. Frisar. Não, peraí. Deixa eu só... Não vamos passar batido por isso aqui, Arthur. O Arthur até fala mais rápido. Entendo eu que na intenção do debate seguir logo, pra gente, vamos fingir que não aconteceu, tá? Agora ele vira e reconhece, fala, não, tudo bem, tá. Mas antes ele tentou falar mais rápido e o rapaz aqui vira e fala, não, peraí, vamos lá, ó. Você, parará. Então, é uma estratégia boa você frisar quando tem um erro, quando tem um equívoco. Enfim, quando o seu oponente comete algo que você entenda que foi um erro, é importante frisar, falar, peraí, antes da gente avançar, só deixando claro que aqui você errou, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos seguir. Para o público, nesse tipo de debate é muito importante. O público muitas vezes não está seguindo a lógica do raciocínio. Mas quando alguém fala que errou, o público pega e presta atenção. Ah, então quer dizer que o Arthur errou. Ah, entendi. Enfim. O FGTS estava fora da CLT. Mas de qualquer forma eu posso dizer o seguinte para você. Como é que eu posso ter um trabalho hoje flexível se eu não consigo ter uma relação de flexibilidade, por exemplo, de horários? Por exemplo, vamos supor que você tem um bar. E nesse bar eu quero contratar 3 vezes por semana. Eu já falei também, cara, eu não fico muito satisfeito, não gosto quando a gente vai fazer uma definição do argumento e em vez de apresentar uma definição técnica, a gente dá um exemplo. Acho que eu até comentei isso com o Arthur quando eu fui entrevistado por ele ou quando eu entrevistei ele aqui. Se a sua primeira definição ela é um exemplo, pode ser que você acabe dando margem. Exemplo também não é a melhor forma, né? Pode ser que você dê margem para a pessoa discordar de você ou encontrar um erro. O Arthur tomou uma invertida no começo porque ele deu um exemplo ruim, que foi o da FGTS. Então, se ele tivesse feito uma definição primeiro e depois dado um exemplo, ele poderia falar, tudo bem, pode ser que o meu exemplo foi ruim, mas a minha definição é aquela que eu te falei no começo. A minha definição se mantém. Pode ser que esse exemplo não seja o melhor, mas a definição tá inabalada. Eu vou pegar outro exemplo aqui e aí você pega outro exemplo. Então, quando o Arthur começa respondendo aqui a crítica do rapaz, que ele vai perguntar sobre qual tipo de flexibilidade, e o Arthur entra especificamente em exemplo de primeira, sem dar uma definição, eu acho que ele se coloca ainda mais em risco aqui. Consigo ter uma relação de flexibilidade, por exemplo, de horários. Por exemplo, vamos supor que você tem um bar. E nesse bar eu quero contratar 3 vezes por semana, mas só essas 3 vezes. Por que necessariamente eu tenho que te pagar o FGTS? Por que necessariamente eu tenho que pagar todos os impostos que vêm com isso, dobrando o custo? Aliás, às vezes até triplicando se você colocar o custo dos processos trabalhistas. Informação falsa. 76% do seu gasto como patrão vai diretamente para o funcionário. Não. Sim. Não, mas de qualquer forma, Tamir, vamos lá. Você concorda? Vamos lá, pessoal. Quando você faz uma afirmação sim ou não, o rapaz ele faz uma afirmação negativa, ele fala, ó, a informação do Arthur é falsa. Já tem o estratagema 32, né? Eu poderia comentar, o Arthur se equivocou, olha Arthur, acho que tá meio equivocado, acho que não. Informação falsa, eu já faço até uma associação com uma fake news. Ah, Vitor, mas é uma informação falsa, não tô dizendo que não seja, tô dizendo que tem várias formas de você rotular a prática do seu oponente, o argumento do seu oponente. Você pode rotular, por exemplo, se fosse alguém que estivesse conversando com o Arthur discordando, mas sei lá, fosse amigo do Arthur, talvez falaria, nossa, olha, aqui o Arthur se equivocou porque a porcentagem não é essa, etc, etc. Então, aqui quando o rapaz fala informação falsa, já tem também um rótulo negativo pro Arthur. E o Arthur fala, não. O menino fala, sim, a porcentagem é tal. O Arthur fala, não. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Quando ele fala, não, mas tudo bem, vamos seguir aqui, parece que ele validou ou invalidou o ponto do oponente. Parece que ele validou, porque ele não está lidando com objeção. Se eu vou lá e falo para você assim, olha, existe, sei lá,
grandes níveis de replicabilidade de que o comportamento não verbal em situações emocionais ocorre, independente de cultura. E a pessoa fala, não, na verdade, Vitor, é X% que ocorre, mais que isso não. E eu viro e falo, não. E a pessoa fala, é. E eu falo, não, mas tudo bem. Parece que eu validei. Ou parece que eu não sei, não tenho dado para contra-argumentar essa porcentagem. Eu poderia falar, da onde você tirou essa porcentagem aí? Ou falar, não, você está equivocado, olha, existem mais de 200 casos registrados num catálogo de 2018 chamado What the Face Reviews, que mostra com alto nível de aplicabilidade, acima de 78%, blá, 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 blá. Opa, peraí. Aí eu tô debatendo um dado, trazendo um outro dado. Aí o debate fica mais equilibrado. Quando eu só discordo, falo, não, você tá errado, por quê? E não falo o porquê. Você tá errado, mas vida que segue. Parece que ou eu não sei como contra-argumentar aquele dado que o meu oponente jogou, ou que eu estou errado e tô validando ele. Então, essa abordagem do Arthur também não é interessante. Ele tá falando algo, o cara fala, não, você tá errado porque na verdade é X%. E o Arthur, ao invés de justificar o dado dele, só concorda. Comigo. Ele tá dando ponto pro oponente, né? Pro funcionário. Não. Sim. Não, mas de qualquer forma, Tamir, vamos lá. Não, sim, não, mas olha, parece que ou ele não sabe como responder esse dado que o oponente trouxe, ou ele só tá errado. Então, um ponto aí, Arthur. Concorda comigo que você tributar a folha, ainda mais tirando a opção do funcionário escolher o que ele vai fazer com o dinheiro que vai diretamente para ele, é uma coisa ruim? 76%, como eu disse. Vamos voltar. 76% do que você disse eu posso trazer. 76% do que é pago do patrão vai direto para o funcionário. As outras coisas que não vão, ela vai para ou imposto, sim, ou para algum fundo trazer. 76% do que disse. Presta atenção quando o rapaz ele faz uma crítica ao Arthur, como que ele fala, num tom mais grave, mais calmo. E o Arthur... Como eu disse, vamos voltar. 76% do que você disse eu posso trazer. Ainda mais tirando a opção do funcionário escolher o que ele vai fazer com o dinheiro que vai diretamente para ele, é uma coisa ruim? 76%, como eu disse. Vamos voltar. 76% do que você disse eu posso trazer. Então, pessoal, na forma de falar, né? Você pode falar muito rápido e num tom vocal mais agudo. Não, porque, olha, aqui na verdade o que você tá falando, ó, porque... Não, deixa eu explicar, porque... Isso geralmente vai transmitir que você tá um pouco, sei lá, um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, um pouco mais incomodado. Ou você pode falar mais calmo, lento, pontuando ponto a ponto. E aí você transmite, geralmente quando você fala mais calmo, mais lento, que você não tá tão incomodado, que você não tá tão ansioso, que você não tá tão nervoso. E a gente volta para aquele conceito que eu já falei várias vezes. Nesse tipo de debate aqui, o público em volta, a maioria, que geralmente não entende dos números do debate, vai prestar atenção em quem parece que está mais confiante ou em quem está mais ansioso. E é isso que o público vai tirar em algum tipo de dialética erística. Eles não vão muitas vezes prestar atenção exatamente no que foi falado, mas sim na postura de quem falou, se falou com confiança ou se falou com nervosismo, né? E o Arthur demonstrou nervosismo aqui de novo. 6% do que é pago do patrão vai direto para o funcionário. As outras coisas que não vão, ela vai para ou imposto, sim, ou para algum fundo especificamente que também vai para o funcionário, como por exemplo o FGTS. Nem sempre. Por exemplo, Tamir, você é a favor de o funcionário pagar imposto para a entidade patronal? Depende. O funcionário. Hoje paga? Não. O funcionário pagar para... Sim, o funcionário. Não, a gente pode discutir especificamente. É por isso que eu perguntei para você. Qual especificamente? Então, são vários. Não, então, é assim. O FGTS não está dentro do CLT. A gente você mesmo já concordou. Isso aqui é interessante, ó. Olha que interessante. Tamir, você é a favor de... Um ponto bacana. De o funcionário pagar imposto para a entidade patronal? O Arthur está tentando fazer uma pergunta para obter um sim do Tamir, para que ele possa desenvolver a comunicação dele. Então é uma pergunta, a gente chama de pergunta armada, né? Você já está pensando em alguma coisa com a resposta do seu oponente com essa pergunta. Só que ao invés do Tamir responder a pergunta do Arthur, é o que ele faz. Depende. Funcionário. Depende, e tá certo, né? Eu também acho que você tem que definir bem antes de responder, não pode sair falando sim ou não para qualquer coisa. Hoje paga? Não. O funcionário pagar para... Sim, o funcionário. Não, a gente pode discutir especificamente. É por isso que eu perguntei para você. Qual especificamente... Então, são vários. Não, então, é assim. O FGTS não está dentro do CLT. A gente O Tamir volta pro erro do Arthur. Então o Arthur tenta colocar uma pergunta de pressão no Tamir. O Tamir pede por mais definições, mas depende, mas do que você está dizendo, etc, etc. E aí ele volta para lembrar do erro do Arthur. Vamos lembrar agora que você, né, no começo você se equivocou, você mesmo concordou comigo, etc e tal. Então essa é uma estratégia interessante, né? Você volta em cima daquilo que o seu oponente falou e joga para ele. É inclusive uma estratégia que o próprio Arthur faz com frequência. Pega o que a pessoa falou e joga de volta nela. É o estratagema número 5 do Schopenhauer.
Meu Deus do céu, use as premissas do seu oponente ou use os erros do seu oponente contra ele. Você mesmo já concordou. Mas aí tudo agora bem. você está falando sobre a regulação de trabalho. Artigo 442, trabalho intermitente. É possível fazer. Você pode contratar as pessoas, ter uma relação de emprego com a pessoa e ter jornadas intermitentes. Por exemplo, você citou o exemplo do bar. Contratar 3 vezes na semana. Tá vendo como a definição ela é muito melhor? Ele primeiro deu uma definição e depois ele apresentou um exemplo. É muito, muito, muito mais funcional você dar uma definição e atacar a definição, porque o exemplo é frágil. Você explicar o seu ponto por meio de exemplo apenas é muito fraco, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal, enfim. É preferível que você dê uma definição primeiro e depois um exemplo, porque se o seu oponente ataca o seu exemplo, você pode sempre dizer que não deu um bom exemplo, mas que a definição se mantém intacta. Tudo bem, pode ser que o meu exemplo não foi dos melhores, mas a minha definição é essa aqui. Para refutar essa definição, o que você tem? Ou você pode trazer um novo exemplo, falar, tudo bem, pode ser que o meu exemplo não foi dos melhores, mas a minha definição é essa, deixa eu pensar num outro exemplo então. A definição é essa, né? Um outro exemplo seria blá, 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 blá. Então, vê que ele fez exatamente isso. Primeiro ele dá uma definição, o Tamir, né? E daí ele vai entrar no exemplo do Arthur. Quando tem Você não pode. Pode. Artigo 443, novamente é uma afirmação falsa. Artigo 443. Quando você olha o resto do mundo inteiro regula suas relações de trabalho. O mundo inteiro a CLT no Brasil regula a relação de emprego, não é relação de trabalho. Emprego é uma das relações de trabalho. Tudo bem. A prestação de serviço, por exemplo, hoje. Assistência, outra coisa. Também. A CLT hoje, ela regula as relações de emprego. Isso. Como é que hoje eu, por exemplo... O Tamir falando calmo, isso. Calmo, tranquilo. Sempre demonstra mais tranquilidade, o Arthur falando mais rápido. E percebam quantas vezes o Tamir faz retíficas no Arthur. E eu não sei tecnicamente, porque não é minha área, se as retíficas do Tamir estão certas ou estão erradas. Vocês que estão vendo a análise aqui, comentem se não, o Tamir tá falando faz sentido ou não faz sentido, ou ele tá falando, enchendo linguiça. Eu não faço ideia, tá? Mas o ponto aqui importante é o tanto de retífica que o Tamir faz. Posso contratar uma CLT hoje, ela regula as relações de emprego. Isso. Como é que hoje eu, por exemplo... E o tanto que o Arthur concorda e fala tudo bem. Não, tudo bem. Pense na seguinte situação, você vai apresentar algo. Olha, eu quero apresentar porque, sei lá, o livro tal é o melhor livro a ser lido. Retórica a Alexandre, sei lá, é o melhor livro de comunicação que você deveria ler. E a todo momento que eu vou falar sobre isso, alguém faz uma correção e eu concordo. Quando eu vou fazer minha explicação, eu vou lá, olha, o livro Retórica a Alexandre é um livro... alguém fala assim, primeiro que não é um livro, é um manual. Tudo bem, então, é um manual. Bom, o manual Retórica a Alexandre é um bom manual de oratória... Aí a pessoa fala, não, mas não é oratória, é retórica. Tá bom, então vamos lá. O manual Retórica Alexandre é um bom manual de retórica e é um livro muito bom, muito atual. Não, mas na verdade esse livro ele é de 2000. Ao final dessa minha apresentação, se eu fico toda hora concordando, quem parece que é uma autoridade? Eu que estou concordando com todas as correções e retíficas do meu oponente ou o meu oponente que está me corrigindo e está tendo as suas retíficas acatadas? Você entende? Então, ao mesmo tempo que, claro, você tem que reconhecer quando você erra, de duas uma. Ou você admite que tudo que você tá falando tá errado, né? Cara, não faço ideia do que eu tô falando e tal. Ou você questiona essas correções. Pera aí, mas por que você tá falando desse termo? Não, mas o meu termo é o mesmo. Por que você tá... Só pra eu entender. Por que você tá corrigindo esse termo? Na sua opinião tá errado, por quê? Blá, blá. Porque se o seu oponente faz uma correção, você acata. Correção, você acata. Correção, você acata. A impressão que dá pro público é... Esse cara não sabe nada que ele tá falando, tanto que quem sabe é o outro, que inclusive é o outro que tá corrigindo cada 5 palavras desse aqui. Então a sensação que fica é essa. Você tem que, claro, conciliar, né, fazer uma retífica, aliás, fazer uma autocrítica quando você percebe que tá equivocado, mas vale a pena. Se você acreditar que está com a razão, sempre é importante lembrar isso. Se você tem confiança nos seus argumentos, nos termos que você está utilizando, vale a pena debater o termo. Mas por que eu não vou usar esse termo? Não, mas peraí, você sugeriu esse termo aqui? Por que você está sugerindo esse termo? Só para eu entender. Tá certo? Caso contrário, parece que seu oponente sabe tudo, tanto que ele está até te corrigindo e você não sabe nada, né? Vamos contratar uma pessoa que seja, por exemplo, um técnico de TI, sem que ele caia na CLT e sem cair na pejotização. Não tem como, cara. O cara, às vezes, ele precisa fazer uma manutenção, por exemplo, domingo de manhã. É que você está misturando as coisas. Calma aí, que você fez a afirmação que você quer acabar com a CLT. Sim. A CLT, ela regula a relação de emprego. O PJ, ele é um prestador de serviço. É uma pessoa jurídica prestando serviço para uma outra jurídica. Essa é uma outra relação de trabalho. Por que existe isso? Porque é uma outra relação de trabalho. Por que existe essa outra se a CLT não abarca ele? Porque... Percebam, o Tamir fala, pera aí, Arthur, você está confundindo.
E aí ele cita uma relação ali de trabalho. E o Arthur não vira e fala, não, eu discordo. Ou, mas espera aí, Tamir, por que você acha que o que você tá falando é diferente do que eu tô falando? Só tem o quê? O acato, né? Então o Tamir faz a retífica e o Arthur, ou ele fala tudo bem, ou ele simplesmente ignora e não tá. Então vamos aqui agora para esse exemplo. Então vamos aqui. Então... Esse é um ponto ruim, porque novamente a impressão... E vamos lembrar, tecnicamente eu não faço ideia, tá, galera? Eu sou... eu admito, né? Eu não vou lembrar de quem que é a frase, mas assim... Uma das coisas mais inteligentes é admitir aquilo que você não sabe, né? Então, assim, eu não sei sobre o tema, não é a minha praia, né? Enfim, legislação não é minha praia, legislação trabalhista não é minha praia. Mas, enfim, o ponto aqui é, se você acredita que está com a razão, ou que os termos que você está utilizando são adequados, você tem que parar e questionar termo sobre termo, ponto sobre ponto. Mas por que você está usando esse termo aqui? Mas por que você acha que o termo que eu usei está equivocado? Mas o que você está falando é a mesma coisa do que eu estou falando? Por que não seria a mesma coisa? Não, por causa disso, disso. Não, então são a mesma coisa. Porque se você vai apenas concordando, a impressão que dá é que seu oponente sabe tudo e você não sabe nada. Tem uma sociedade... Não, a sociedade existe... Toda sociedade existe diversos tipos de relação de trabalho. Sim. Diversos tipos. Por exemplo, uma relação de trabalho pode ser uma relação societária. Também uma relação de trabalho. Uma relação cooperativa. Também uma relação de trabalho. Tamir, vamos lá. Eu já vi você falando em vários vídeos seus que as pessoas estão se pejotizando. Isso é uma coisa negativa. Isso é mesmo. No mundo inteiro, o mundo não vai para pejotização. O mundo inteiro prefere relações de trabalho que sejam relações de emprego. O fato é o seguinte, por que aqui no Brasil você tem uma extrema pejotização? Porque as pessoas querem fugir da CLT. Não tem extrema. 35% das pessoas estão embaixo de relação de emprego e 7% em relação de pejotização. Nós estamos numa crescente de pejotização que nenhum lugar. Eu concordo, mas a gente pode discutir sobre isso. É que assim, vamos lá. E outra coisa, a maior... Tá vendo, pessoal? Os termos, né? Aqui, o Arthur acata a retífica e, inclusive, ele concorda, ele concede com o argumento. Ele fala, nós estamos numa crescente. Mas o primeiro termo que ele usa é extrema. Extrema pejotização. O Tamir fala, não é extrema, é X%. X% não é extremo. Tudo bem, Tamir, tudo bem, mas nós estamos numa crescente. O Tamir fala, tá, a gente pode discutir isso. Crescente é um termo diferente de extremo. Vale muito a pena tomar cuidado com os termos que vocês utilizam, tá, galera? Então, uma coisa é eu falar pra você, por exemplo, no meu caso, inclusive um dos espantalhos que a galera fala sobre mim, né? O metaforando é o cara que te ensina no curso online a detectar mentira por meio da expressão facial. Então, assim, nunca falei isso, enfim, não falo isso, mas tem que tomar muito cuidado, porque se na minha história eu sempre falasse, vou te ensinar a detectar mentira pela expressão facial, ou pela expressão facial dá pra saber se alguém tá mentindo, e o cara me faz uma correção dessa, fica muito difícil na hora pra eu virar e falar, então... É verdade, né? Não, eu não posso falar que é detecção de mentira, tá? Então, toma muito cuidado com os termos que você explica, com os termos que você utiliza. No meu caso, eu sempre falei o quê? Que emoções podem ser observadas por meio de comportamentos não verbais variados, como, por exemplo, expressões ou microexpressões faciais. Mas nunca falei de mentira, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Enfim. Mas tem que tomar muito cuidado com os termos que você utiliza, porque o seu oponente pode pegar esse termo e fazer um estratagema 37. Você está falando sobre isso, mas ó, esse termo que você usou está errado, então toda a sua argumentação está errada, né, que é o estratagema 37. Você pode pegar um exemplo ou uma fala isolada da outra pessoa e clamar que refutou toda a tese dela. Tomar muito cuidado com os termos. Parte das pessoas hoje está na informalidade. Por que as pessoas estão na informalidade? Justamente por isso. Vamos lá então. Você tem algumas características de emprego. Você tem a relação de PJ, que é uma relação de prestação de serviço. Você considera essa relação boa? Legalizado, depende do contexto. Legalizado, a gente pode discutir sobre isso. Legalizado. Você tem uma relação de emprego formal, que é regido pela CLT. Você tem uma outra relação que é os empregos não formalizados, que são os informais. Um cara autônomo, coisa do tipo, que não está formalizado, mas... trabalha por conta. E você tem os trabalhadores que têm relação de emprego, mas não estão formalizados, não estão na CLT, que é como você quer, correto? Não, calma. Justamente o contrário. Eu quero que as pessoas sejam mais formais. Eu quero que as pessoas estejam dentro do trabalho formal. O problema é que hoje a formalidade dita que ela está, ela expulsa as pessoas. Isso é um fato. Isso não sou eu. Antes de fazer o juízo de valor sobre se isso é bom ou ruim, existe um dado aqui. O dado é, hoje as pessoas estão indo para a informalidade e essa está numa crescente. Esse dado está numa crescente. Isso é um fato. Agora um ponto aqui para os dois, né? Tanto o Tamir quanto o Arthur. Uma boa noção de respeito, né? Uma boa noção de iniciativa, de espera. Então, assim, o Tamir espera o Arthur falar, o Arthur espera o Tamir falar e por aí vai. Você percebe que não tem ninguém atropelando a fala de ninguém, berrando por cima, né? É uma forma muito interessante. Assim, esse é o ideal, seria o ideal no debate. Né? Vamos fazer um juízo de valor a partir desse fato. Vamos qualificar o debate. Se a formalidade é boa, por que as pessoas estão fugindo dela? Então, tem duas características nesse ponto. Um estudo da FGV, publicado há pouco tempo pelo professor Nelson Marconi, ele fez essa segregação e viu sobre a questão do salário.
Primeiro ponto, antes dele apresentar os dados do estudo, é como que você citar um estudo é uma das melhores formas de gerar confiança no argumento. Não só pelos motivos óbvios, de que um estudo obviamente é muito melhor do que você falar eu acho, ou eu penso, ou não, eu acho que isso está errado. Por quê? Porque com o meu tio não acontece assim, porque teve uma amiga da minha tia que na empresa dela aconteceu isso. Isso seria uma evidência anedótica, então obviamente o estudo é uma evidência empírica, então pelos motivos óbvios o estudo acaba sendo uma das formas mais confiáveis de você validar um argumento. Mas o ponto aqui é, quando eu falo segundo o estudo tal, segundo o artigo tal, segundo o livro tal, do pesquisador tal, no ano tal, isso transmite muito mais impacto e gera muito mais credibilidade no seu argumento, porque é um dos 3 pilares da retórica, né, que é o logos. O logos é a lógica. Quando eu cito números, estudos, pesquisas, referências da literatura científica, enfim, eu estou fazendo um apelo ao logos. É como se eu virasse para o meu público e falasse assim, olha, vejam como faz sentido lógico o que eu estou dizendo. Então é uma das melhores formas de você ganhar credibilidade. Muito melhor do que você ficar falando, não, mas eu acho, não, mas eu acredito, não, mas tem um primo meu. Não, mas veja bem, imagina se as pessoas... Né, tudo isso é evidência anedótica. Então, essa estratégia do Tamir de apresentar um estudo sempre é muito válida e muito necessária, inclusive. Eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você acha no Brasil que a mão de obra, via de regra, ela é qualificada ou ela não é tão qualificada? Ela é desqualificada, com Ela certeza. é desqualificada, Sim. concordamos nesse ponto, Sim. correto? O que esse estudo constatou? Quando você tem uma relação de PJ, geralmente você tem um alto nível de qualificação. Sim. E nesse alto nível de qualificação acaba acontecendo um processo de demanda. Ou seja, as empresas precisam desses profissionais qualificados, Sim. porém tem uma quantidade menor de profissionais Não é qualificados. só isso, Tamir. Isso é um estudo dizendo, não, não sou eu falando. Não é só isso. Quando você vai contratar um profissional qualificado, o peso da CLT ou o peso das relações de emprego, use o termo que você quiser, são tão pesados que você expulsa essa pessoa Exatamente, de lá. mas é o que eu estou querendo explicar para você. O estudo mostra justamente o contrário. O que ele mostra? Que as pessoas estão indo para a CLT? Não, vou explicar para você. O pessoal que vai para a pejotização tem uma característica específica, que é o quê? Alta. Acho que às vezes o Arthur tem muita pressa em falar, né? O rapaz acabou de falar o contrário disso, tipo assim, é só prestar um pouco mais de atenção, né? Vamos lá. Mais qualificação. Alta Sim. qualificação, então. Sim. Tem muita pessoa procurando esse tipo de trabalho e poucas pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Por isso que, mesmo sem a regulação, as pessoas, esses profissionais qualificados, eles conseguem, através dessa força de demanda, negociar os preços em situações melhores que não desencadeia em vulnerabilidade. Entendi. Tamir, vamos lá. O que você tá me Vamos dizendo concluir o estudo. Vamos esse- concluir o estudo. O segundo grupo mais bem remunerado são as pessoas que têm uma relação de emprego debaixo da CLT. Depois vem o quê? Justamente o que você está pedindo, que é o quê? As pessoas que não estão sob regulação de CLT, mas estão com uma relação de emprego. Esse grupo recebe menos. Mas também você não está entendendo. Eu não quero empurrar as pessoas para a informalidade. O meu argumento é o contrário. A informalidade Pausa. hoje é uma... Você foi votado. Ai, caramba. Puta, Pra sair? eu achei que você tava bem pra caramba, velho. Eu achei que você tava muito bem, cara. Pô. Tamir, eu achei que você tava muito bem, cara, na boa. Legal, um ponto aqui, né? Percebe que o Arthur tá toda hora dando risinho, né? Arthur, Tamir, estava muito bem e tal. E o Tamir não olha sorrindo e não gargalha junto com o Arthur. Tipo, então demorou, eu tô saindo então. Tá saindo? Eu achei que você tava bem pra Perceba a postura dele. caramba, velho. Eu achei que você tava muito bem, cara. Pô. Perceba que ele sai dando as costas pro Arthur. Tamir, eu achei que você tava muito bem, cara, na boa. E ele sai dando as costas e olhando em volta pra outras pessoas, né? Ele não tá olhando pro Arthur. O Arthur tá falando com ele, e ele tá olhando pra outras pessoas e tá dando as costas pro Arthur, né? Isso, qual é o ponto aqui, né? Dando as costas e tal, ele levanta dando as costas pro Arthur. No começo do debate, ele vai, pega na mão do Arthur, etc. E vamos lembrar do oposto, de uma pessoa que fez o contrário disso e foi ali vista como... Foi massacrada pelo Arthur, que foi o Meteoro Brasil lá, o Álvaro. Então ele começou o debate, né? Eu quero saber primeiro se vocês se consideram fascista e não sei o quê, enfim. E outras situações de outras pessoas que eu não vou pegar na sua mão. Teve o debate do Guto Galamba, o debate do Pablo Marçal. Qual é a questão aqui? Quando você demonstra pequenos sinais de que você está muito afetado ou de que você não tem relação alguma de respeito com o seu oponente enquanto oponente de debate,
Isso geralmente é visto como arrogância e isso gera um ônus. O público vai te olhar de forma negativa. Então o Tamir, no primeiro momento, ele vai, senta e cumprimenta o Arthur. Só que o Tamir é de esquerda. E, obviamente, o Arthur é um inimigo de qualquer pessoa de esquerda, né? Vamos dizer assim, o Tamir não poderia demonstrar que ele é amicíssimo ali do Arthur. Não poderia demonstrar, olha que legal, o Arthur, meu amigo. Eu nem sei a opinião dele pessoal do Arthur. Enfim, se ele gosta, se ele desgosta. Mas isso, a própria bolha que segue ele iria cair matando em cima dele. Se ele vira e fala, Arthur, pô, eu fui votado pra sair, pô, mano, brigadão aí, tamo junto e tal. Então, ele não foi mal educado, mas pelas atitudes, pela forma que ele levanta, forma sutil, ele demonstra, cara, não compactua com o Arthur não, cara. Isso pra base dele é muito forte. A base dele olha e fala, nossa, você vê o Arthur? Não ficou de risadinha com o Arthur. O Tamir não ficou de risadinha com o Arthur, não ficou de coleguismo, né? Ah, meu brother e tal. Não. Foi educado, sentou, pegou na mão, cumprimentou, debateu, levantou e saiu, dando as costas pra ele ainda. Então, é uma abordagem interessante, né? E claro, que tudo isso aqui que eu tô falando também pode ser simplesmente fruto da sensação, do sentimento que ele tem em relação ao Arthur. Às vezes ele só não gosta do Arthur, e isso se traduz na própria postura, na forma que ele tá lidando aqui com o Arthur, né? E não, obviamente não que o cara tenha feito todo um ensaio, eu vou levantar, vou virar as costas pro Arthur, nem nada do gênero, né? Para esse vídeo não ficar gigante, eu quero saber se você quer que eu continue analisando ele. Você quer ter mais análises do restante desse debate? Você quer uma parte 2? Comenta aqui, tá certo? Que mais que você quer ver ser analisado? Ou se você gostou desse tipo de vídeo, quer mais análise de debate, sobre persuasão, sobre retórica, sobre postura, comportamento não verbal, comenta persuasão ou retórica ou debate aqui, para que mais vídeos como esse sejam entregues para você, tá certo? Muito obrigado, lembrando que dia 4 de novembro tem a nossa aula gratuita da Black Friday Histórica Metaforando. Não deixe de se inscrever clicando no link aqui na descrição do vídeo e eu te vejo por aí. Valeu, um abraço, tchau, tchau.